Fortalecidos no homem interior. Dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual toda paternidade e maternidade tomam nome, para que vos conceda que sejais poderosamente fortalecidos pelo seu Espírito quanto ao crescimento do homem interior. Efésios 3,16. Volto de bom grado a estas palavras do apóstolo, às quais fiz referência na primeira parte da presente carta. São, num certo sentido, palavras-chave. A família, a paternidade e a maternidade caminham juntas lado a lado. Ao mesmo tempo, a família é o primeiro ambiente humano onde se forma o homem interior de que fala o apóstolo. A consolidação da sua força é dom do Pai e do Filho no Espírito Santo. O ano da família chama cada um de nós na Igreja a uma enorme responsabilidade, por certo, não diversa daquela com que em cada ano e em cada dia se procura o bem da família, mas que adquire particular significado e importância no contexto do ano em causa. Iniciamos este ano da família em Nazaré, na solenidade da Sagrada Família. Desejamos, ao longo deste ano, peregrinar até esse lugar de graça, tornado o santuário da Sagrada Família na história da humanidade. Desejamos fazer esta peregrinação recuperando a consciência do patrimônio da verdade sobre a família, que desde o início constitui um tesouro da Igreja. É o tesouro que começa a acumular-se a partir da rica tradição da aliança antiga, completa-se na nova e encontra a sua expressão plena e emblemática no mistério da Sagrada Família, na qual o Esposo Divino opera a redenção de todas as famílias. Dali, Jesus proclama o Evangelho da família. Deste tesouro de verdade se nutriram todas as gerações dos discípulos de Cristo, a começar pelos apóstolos, de cujo ensinamento usufruímos abundantemente nesta carta. Na nossa época, este tesouro está profundamente explorado nos documentos do Concílio Vaticano II. Interessantes análises se encontram desenvolvidas também nos numerosos discursos que Pio XII dedicou aos esposos, na encíclica Humanae Vitae de Paulo VI, nas intervenções durante o Sínodo dos Bispos consagrado à família e na exortação apostólica Familiares Consórcio. Fiz já referência a estas iniciativas do magistério. Se agora volto a elas, é para sublinhar como é amplo e rico o tesouro da verdade cristã sobre a família. Todavia, os simples testemunhos escritos não bastam. Bem mais importantes são os testemunhos vivos. Paulo VI observou que o homem contemporâneo escuta com maior gosto as testemunhas do que os mestres, ou se escuta os mestres é porque são testemunhas. Na Igreja, é sobretudo às testemunhas que está confiado o tesouro da família. Aqueles pais e aquelas mães, filhos e filhas, que através da família encontraram a estrada da sua vocação humana e cristã, a dimensão do homem interior de que fala o apóstolo, e alcançaram assim a santidade. A Sagrada Família é o início de tantas outras famílias santas. O concílio recordou que a santidade é vocação universal dos batizados. Como no passado, também na nossa época não faltam testemunhas do Evangelho da família, mesmo se são desconhecidas ou não foram proclamadas santas pela Igreja. O ano da família constitui a ocasião oportuna para fazer crescer a consciência da sua existência e do seu grande número. Através da família, passa a história do homem, a história da salvação da humanidade. Procurei mostrar nestas páginas como a família se acha no centro do grande combate entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre o amor e quanto a este se opõe. A família está confiado o dever de lutar, sobretudo, para libertar as forças do bem, cuja fonte se encontra em Cristo Redentor do homem. É preciso fazer com que tais forças sejam assumidas por cada núcleo familiar, para que, como se disse por ocasião do milênio polaco do cristianismo, a família seja forte de Deus.
Eis a razão porque a presente carta quis inspirar-se nas exortações apostólicas que encontramos nos escritos de Paulo e nas cartas de Pedro e de João. Como são semelhantes, mesmo se num contexto histórico e cultural diverso, as situações dos cristãos e das famílias de então e de hoje. Assim, as minhas palavras considerai-as um convite dirigido especialmente a vós, queridos maridos e esposas, pais e mães, filhos e filhas. É um convite a todas as igrejas particulares para que permaneçam unidas no ensino da verdade apostólica, aos irmãos no episcopado, aos presbíteros, às famílias religiosas e às pessoas consagradas, aos movimentos e às associações de fiéis leigos, aos irmãos e irmãs a que nos une a fé comum em Jesus Cristo, mesmo se não experimentamos ainda a plena comunhão querida pelo Salvador. A todos quantos, participando na fé de Abraão, pertencem como nós à grande comunidade dos crentes num único Deus. Aqueles que são herdeiros de outras tradições espirituais e religiosas, a todo homem e mulher de boa vontade. Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, esteja conosco ao dobrarmos os joelhos diante do Pai, do qual provém toda a paternidade e maternidade e cada família humana. E com as mesmas palavras da oração ao Pai que Ele próprio nos ensinou, ofereça mais uma vez o testemunho do amor com que Ele nos amou até o fim. Falo com a força da sua verdade ao homem do nosso tempo, para que compreenda quão grandes bens são o matrimônio, a família e a vida, e quão grande perigo constitui o desprezo de tais realidades e a menor consideração pelos supremos valores que fundam a família e a dignidade do ser humano. Seja o Senhor Jesus a dizer-nos de novo estas coisas com o poder e a sabedoria da cruz, a fim de que a humanidade não ceda à tentação do pai da mentira, que constantemente a impele por estradas largas e espaçosas, aparentemente fáceis e agradáveis, mas na realidade cheias de insídias e perigos. Seja-nos concedido seguir sempre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam estes os compromissos das famílias cristãs e o anseio missionário da Igreja ao longo deste ano, rico de singulares graças divinas. A Sagrada Família, ícone e modelo de cada família humana, ajude cada um a caminhar no Espírito de Nazaré. Ajude cada núcleo familiar a aprofundar a própria missão civil e eclesial, mediante a escuta da Palavra de Deus, a oração e a partilha fraterna de vida. Maria, Mãe do Belo Amor, e José, Guarda do Redentor, nos acompanhem a todos com a sua incessante proteção. Com estes sentimentos, abençoo cada família, em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor, do ano 1994, 16º de pontificado. São João Paulo II.